como criar e agendar encontros dentro do Conferência Web RNP incorporado ao Moodle da DAADWare. Bom, o Conferência Web RNP é uma ferramenta que nós utilizamos no Moodle para dar nossas aulas síncronas com os alunos. Então, eu vou me dirigir aqui diretamente para uma disciplina no Moodle. Estou utilizando aqui a disciplina de argumentação como exemplo. E a primeira coisa que você precisa fazer para poder adicionar o recurso RNP à sua página é ativar a chave de edição. Caso ela não esteja ativada, desta forma aqui, você vai precisar clicar aqui ao lado da sua foto de avatar, você vai precisar clicar nessa chavinha para ativar o modo de adição. A chave, então, ficará na cor verde. É esse momento que a gente utiliza para começar a edição. Muito bem, ativada a edição, no final de cada bloco, como por exemplo aqui do bloco geral, ou do bloco da unidade 1, ou do bloco da unidade 2, de qualquer bloco, sempre vai aparecer essa barrinha aqui no final das unidades, com o sinal de mais, indicando a possibilidade de você adicionar uma atividade ou recurso. Alguns professores preferem adicionar no final de cada bloco da disciplina uma ferramenta RNP. Eu prefiro sempre deixar um único apenas aqui na parte geral. Nessa parte geral da disciplina, do bloco geral, no final das instruções que eu tenho aqui para colocar, eu sempre deixo aqui em cima para criar o recurso RNP. Então, eu clico no botão de mais, vai aparecer todos os recursos disponíveis, eu vou selecionar a ferramenta Conferência Web RNP e vai abrir para mim a tela de configuração. Na tela de configuração, eu vou fazer as configurações básicas dessa ferramenta externa. Vou clicar aqui no botão expandir tudo para eu ter a certeza de que vou preencher todos os campos necessários, sendo que o primeiro deles é o nome da atividade. Alguns professores preferem chamá-lo de Conferência Web RNP, o nome nativo. Outros professores preferem renomear essa ferramenta chamando de aula síncrona, por exemplo. Então, eu vou utilizar aqui aula síncrona como exemplo de nomeação dessa ferramenta, porque o aluno já fica sabendo que é nesse local onde acontecerão as nossas aulas síncronas. A outra configuração que é preciso fazer é desmarcar aqui a pontuação de nota. Não deve haver nenhuma nota para a participação do aluno nessas aulas síncronas. Feito isso, eu venho em salvar e voltar ao curso. Pronto, está criado lá na minha página da minha disciplina, onde eu desejei criar a ferramenta Web Conferência RNP. Ela tem este símbolo aqui e eu posso nomeá-la conforme eu desejo. Feito isso, não está terminado o trabalho do professor. Uma vez criada a ferramenta na página da sua disciplina, você agora vai precisar agendar os encontros síncronos. E para isso, você vai entrar na ferramenta, clicando na ferramenta que você acabou de criar, vai abrir a tela de agendamentos, e aí nessa tela de agendamentos que se abrirá, que será visualizada aqui nessa parte central, você vai encontrar basicamente dois botões. O botão Agendar Sessão e o botão Ver Histórico. Em Agendar Sessões, por óbvio, é onde você vai clicar para fazer o agendamento das suas sessões. E aí você vai dar o nome que você desejar. Por exemplo, Aula Síncrona 1. Se você quiser, você pode colocar o nome Introdução à Argumentação. Aqui estou utilizando como exemplo a disciplina de argumentação. E aí você dá o nome que você quer a esta sessão. Estou chamando aqui de Aula Síncrona 1, Argumentação. Vou programar o dia 13 de março. Vou programar o horário de início. Por exemplo, vou colocar aqui às 7 da manhã. Vou programar mais ou menos 1 hora de duração. Não desejo que ela se repita, mas eu poderia programar aulas semanais ou quinzenais, conforme eu desejo. Nesse caso aqui, como é uma aula temática, ela não vai se repetir. Posso acrescentar uma descrição, posso acrescentar uma mensagem de boas-vindas. As demais opções aqui, as que a gente deve deixar marcada, é apenas permitir que a sessão seja gravada, para que o professor deixe gravado a sua webconferência, e também que os alunos aguardem você enquanto moderador
para que a aula possa ser iniciada. Os demais botões a gente não ativa, não deixa marcado, porque são outras ferramentas voltadas para outras funções, como o caso de chats, como o caso de utilizar a sessão como transmissão em outro canal, por exemplo, o canal do YouTube. Então, geralmente, essas outras funções a gente não habilita, basicamente só essas duas. Permitir que a sessão seja gravada e aguardar o moderador para entrar. Marcada todas essas opções, então, feita todas essas configurações básicas de agendamento, eu venho em agendar. Pronto, já está agendada a minha primeira sessão de web aula, de aula síncrona, né? Vai aparecer desta forma para o aluno: o título que eu dei, a data e o horário, a aproximação de duração, né? O valor aproximado da duração, um símbolo de play para que eu possa entrar na sala de webconferência, e para o professor futuramente também vai aparecer aqui nesses 3 pontinhos um conjunto de ferramentas que lhe permite monitorar o que aconteceu durante a webconferência. A título de exemplo, eu vou aqui clicar apenas para vocês verem que é possível editar, caso vocês queiram agendar alguma coisa aqui, remover, caso vocês queiram apagar o que foi feito, e copiar o link externo, caso você queira copiar esse link e enviar por e-mail para os alunos, por exemplo. Além disso, depois que essa aula for ministrada, depois que essa aula aconteça dentro desse prazo, ela sumirá dessa tela e virá para este botão, ver histórico. Em histórico, aí sim, o aluno vai ter acesso à gravação, se a sessão foi gravada, tá certo? Todas as sessões gravadas aparecem aqui, né? Aqui nós não temos nenhuma sessão gravada, caso contrário apareceria. Então, basicamente, é esta forma que a gente utiliza para fazer o agendamento das aulas síncronas no âmbito da DAAD-UERN, tá certo? Toda vez que o aluno entrar na disciplina, ele vai se deparar com o ícone do RNP no local onde você desejou colocá-lo, tá certo? Por exemplo, aqui, ele vai entrar, assim como nós fizemos agora, clicando no ícone, e vai ter acesso aqui nesse painel central às sessões que foram agendadas e às sessões que estão gravadas no histórico. É basicamente as instruções básicas para você criar uma sessão RNP e agendar uma sessão RNP.